Graça e paz a todos. Se os irmãos quiserem me acompanhar, eu quero trazer uma mensagem. Faz tempo que o Senhor colocou no meu coração, Deus tem falado comigo através dela. A gente que prega a palavra do Senhor, às vezes as pessoas acham que a gente vem com uma mensagem pronta, embalada, mas aquilo que a gente traz para as pessoas é algo que o Senhor já tratou ou está tratando conosco. E isso tem falado forte no meu coração. Eu quero repartir com vocês ali em Jeremias, capítulo de número 24, versículo de 1 a 7. Jeremias, capítulo de número 24, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto, figos muito bons, como os figos temporãos, são figos que nascem na sua época apropriada, mas os outros ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porém, sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruireis. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Amém. Irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu resolvi dar o título dela de Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E os irmãos já vão entender por quê. Para que a gente possa entender o contexto dessa palavra, o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham sido divididos pelo fato de desobedecerem ao Senhor. Então, Deus fez com que 10 tribos, das 12 tribos que haviam em Israel, 10 tribos que eram consideradas tribos do norte, elas foram lá para trás, 100 anos antes, elas já foram para o seu exílio, e sobrou a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. E essa era um remanescente, era uma tribo bem cuidada pelo Senhor, e eles se corromperam tanto quanto os seus irmãos lá do norte. E Deus permite que a Babilônia, na figura de um homem chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que perfigura, na verdade, a figura do inimigo, e ele começa a sitiar a Judá. Porque quando nós falamos de cativeiro, as pessoas pensam que a Babilônia já se juntou e já veio destruindo tudo. Não, foi um processo gradual. Ela cercou a cidade de Jerusalém, que era composta de grandes muros. Ela veio cercando e durante 2 anos ela foi minando todo o suprimento, todo o recurso de comida, todo o recurso que vinha de fora. E aos poucos ela foi morrendo. Aos poucos ela foi definhando de tal maneira que 2 anos após, ela foi invadida realmente e tudo ali foi destruído. E o que acontece? Qual a função de Jeremias nessa história? Jeremias foi um profeta levantado por Deus, porque Deus, meus amados, Ele é muito misericordioso para conosco. Antes que Ele venha fazer algo na nossa vida, Ele sempre coloca pessoas para nos avisar. Ele sempre, de alguma maneira, vai nos alertar do caminho errado que nós estamos tomando. E com o seu povo não foi diferente. Ele levanta Jeremias, e Jeremias começa a profetizar para o povo que eles estavam andando em um caminho errado e que eles iriam passar por uma correção da parte do Senhor. E o que acontece quando chega aqui no capítulo 24? Nós observamos algo que ele recebe de Deus. Deus estava dizendo para eles: vai ter um grupo, desse grupo que vai ser cativo, que vai ser levado para a Babilônia, que são considerados os figos ruins. E quais são os figos ruins? São pessoas que vão se fazer de difícil e que não vão querer se submeter à vontade do Senhor.
Mas eu vejo também figos bons para se comer, figos temporãos, e era aquele figo bonito. E esses figos personificavam as pessoas que de bom grado iriam para aquele lugar que o Senhor tinha projetado para a vida deles. E é diante disso que eu quero falar com vocês. Porque muitas vezes, na nossa caminhada cristã, sempre o Senhor vai zelar pelo nosso crescimento e pela nossa comunhão e a nossa fidelidade com Ele. Sempre. E quando nós abrimos mão de uma vida correta diante do Senhor, Deus, Ele vai ter que tratar de nós. Deus, Ele vai ter que corrigir algumas coisas na nossa vida que estão em desacordo com aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Porque Deus, Ele sempre vai querer o melhor para a tua vida. E às vezes a turma fala que Deus é amor, nós lemos da palavra que Deus é amor. Mas nós temos que, a partir de alguns conceitos, compreender no que consiste o amor de Deus. Porque as pessoas, muitas vezes, quando nós falamos que Deus é um Deus amoroso, é um Deus de resgate, mas também Ele é um Deus de juízo. É um Deus que Ele vai vir de uma maneira mais dura com aquele que está andando no caminho errado. No Salmo de número 25, Ele vai dizer que com o puro, Ele se mostrará puro. Com o sincero, Ele se mostrará sincero. Mas com aquele que está andando em desacordo com a vontade dEle, a palavra vai dizer que Ele se mostrará contrário. O que é se mostrar contrário? É você muitas vezes até vem na casa do Senhor, muitas vezes você cumpre alguns requisitos religiosos, mas no profundo do teu coração você ainda não está se submetendo à vontade do Senhor. E nós, como seres humanos, e tendo o DNA de Adão pulsando forte dentro de nós temos uma séria tendência a fugir da correção da parte do Senhor. Nós temos uma séria tendência a nos sabotarmos diante do Senhor. Isso vem lá do Adão, lá vem do nosso antepassado lá atrás, de querer fugir das coisas que são de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você está com uma dor de dente, ao invés de nós irmos e procurarmos um dentista, a gente fica protelando para ver se aquela dor não vai passar. Você pega aquele remedinho, coloca no dente, mas você fica protelando para ir no dentista, por quê? Porque você sabe que por mais que você vá no dentista, ele vai colocar uma anestesia em você, você ainda vai passar um pouco de dor. Eu sou maior medroso para dentista, eu fico cuidando do meu dente de uma forma tal para eu não precisar ir no dentista, porque só o barulho do motorzinho já me faz gelar de medo. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida cristã. Nós sabemos que estamos errados, a palavra nos confronta, nós vamos ler a palavra, Deus fala conosco, mas parece que a gente se dá de desentendido. E foi o que aconteceu. Jeremias, ele ia diante dos reis de Israel e falava, a Babilônia está vindo, antes da Babilônia cercar, e eles falavam, que nada, está vindo nada. A gente é abençoado, a gente é povo de Deus. Se fosse colocar nos dias de hoje, a gente podia falar, a gente vai lá na comunidade, como que Deus vai vir, vai mandar um inimigo para cima de mim? E às vezes, Deus ele vem de uma forma em que as nossas orações começam a não ser respondidas. Deus ele vem na nossa vida fazendo com que os nossos projetos humanos comecem a dar errado, para que Ele possa, de uma maneira, nos acordar para falar que Ele é Senhor nas nossas vidas. E sabe qual é a nossa primeira reação? Falar que o inimigo se levantou contra nós, que o diabo se levantou contra nós. Mas como nós lemos aqui no texto, vai dizer que Deus, Ele levanta um homem, Nabucodonosor, o seu servo, para que tratasse com o seu povo. Não era o inimigo, não era o diabo que estava se levantando, era o próprio Deus. É Deus. E às vezes a gente começa a falar que tudo que não dá certo na nossa vida é o diabo. O cara vai lá, gasta pra caramba, o diabo levantou contra mim. O cara vai, trata a esposa mal, há um divórcio, ele fala, o inimigo se levantou contra mim nada. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida. O inimigo, ele foi abatido lá na cruz. E a partir daquele dia em que o Senhor disse que estava consumado, o inimigo foi subjugado. E aqueles que estão debaixo da potente mão do Senhor, nós estamos seguros. E a partir de agora o nosso tratamento já não é mais com o inimigo, o nosso tratamento é com Deus. É um tratamento de amor? É. Só que nós temos que compreender qual o sentido do amor de Deus. Se nós estivermos andando de uma maneira correta, Ele vai nos tratar de uma maneira, como eu disse no Salmo 25, vai falar que Ele nos trata de uma certa maneira. Mas se nós estivermos nos desviando, Ele vai fazer de tudo para poder te resgatar. E eu sei que muitas pessoas que entraram aqui,
Não é, o Espírito não me diz nada, isso é lógico. Muitas pessoas estão entrando nesse caminho de deserto. Muitas pessoas estão entrando num caminho em que o Senhor está tratando com a vida deles. Enquanto que muitas pessoas estão saindo desse caminho. E por que eu dei esse título de aceita que dói menos? Porque nós vamos ver através de algumas passagens que aqueles que se fizeram duros, aqueles que não quiseram receber a correção da parte do Senhor, eles sofreram mais. É aquilo que eu falei da questão do dentista. Se você for protelando aquela carizinha que está no teu dente, que no momento ela dá uma dorzinha bem pequena, aos poucos ela vai crescendo dentro de você, vai crescendo até o momento que virar um buraco no seu dente e vai trazer uma infecção que muitas vezes lá na frente pode se tornar até um câncer. E nós queremos fugir disso. A gente já vê isso lá no Éden. Adão e Eva pecam, a primeira reação deles qual que foi? Se esconder. Fazer folhas de figueira, isso, na verdade, a folha de figueira, ela traz uma revelação para nós, que a pessoa que se faz de algo, ela se veste de uma capa de religiosidade. Ela tenta andar como uma pessoa que ora muito, uma pessoa que é chegada com Deus, uma pessoa que tem trejeitos evangélicos, mas, na verdade, o seu interior é interior de folha de figueira, porque ela vai se desvanecer depois de alguns dias. Folhas de figueira ficam podres. Mas graças a Deus, nós servimos a um Deus que matou um animal naquele dia e proporcionou pele de animal que faz com que a pessoa não sinta mais frio, que a pessoa se sinta segura. E essa é a graça do nosso Deus que está disponível para todos nós. Está disponível para todos. Mas como eu disse, a partir do momento que você ergue a sua mão para Jesus, ele passa a ser Senhor da tua vida. Nós temos que compreender que num primeiro momento, quando você ergue a mão, ele é seu Salvador. Mas a partir do momento que você passa a caminhar, ele passa a ser Senhor da tua vida, porque a partir de agora você vai fazer parte de um reino e ele passa a ser rei na tua vida. E quando nós vivemos no reino, você só tem um direito, de não ter direito. O negócio no reino é esse, você só tem um direito, de não ter direito nenhum, porque é ele que manda na tua vida. Se ele falar vai para a esquerda, você tem que ir, se falar vai para a direita, você tem que ir, e nós temos que aprender a confiar no Senhor. Porque o povo, na verdade, tinha ido para o cativeiro por causa de algo. É uma desobediência, mas por que veio essa desobediência? Pelo fato deles perderem a confiança no Senhor. E a desconfiança gera incredulidade. Pode ver, você está num casamento. Se um casamento não for pautado por uma relação de confiança, logo, logo vem a infidelidade. Se você começa a desconfiar do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo, você começa a ver pelo em ovo, você começa a ver coisas que não existem, e logo, logo a pessoa cai em adultério porque fala, eu não confio naquela pessoa, eu não sei o que ela está fazendo. Isso aconteceu, novamente, lá no Éden. Porque a gente pergunta para as pessoas, você sabe por que aconteceu o primeiro pecado? Eles vão falar, qual foi o primeiro pecado? Foi desobediência. Não foi, foi incredulidade. Porque Deus já tinha dado as instruções para o casal, Deus tinha dado as instruções como eles deviam se portar, e na hora que a serpente aparece, ela começa a colocar em xeque tudo aquilo que Deus tinha falado. Quando a pessoa tem plena confiança no Senhor, o inimigo pode falar da maneira como foi, e ela mantém a sua postura firme. Ela sabe o Senhor a qual ela serve. Mas a partir do momento que tem uma raiz de incredulidade, aquilo penetra no coração da pessoa e gera muitos malefícios para a vida dela. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. A gente tem que saber que os planos deles são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são além dos nossos. Os planos que o Senhor tem para a tua vida são planos de segurança para a tua vida. Não segurança humana, não segurança do camarada que ganhou 200 milhões na Mega Sena, não. É uma segurança que vem da parte do Senhor, que por mais que ele esteja conduzido por um momento de deserto, relaxa, porque esse momento é onde Deus vai cuidar de você. Nós vamos perceber, e nesse período de Jeremias, aqueles que foram para o cativeiro, eles estavam sob a proteção de Deus.
É aquilo, quando você quer fazer a sua própria vontade, quando você traça o seu próprio plano, o plano que não está em acordo com aquilo que o Senhor tem para a tua vida, e por mais que seja bom aos teus próprios olhos, se você não se submeter à vontade do Senhor, você vai ficar à sua própria sorte. E às vezes, a gente vai nas casas das pessoas, as pessoas estão ali com a Bíblia aberta, a Bíblia no Salmo 91. E vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu pergunto para você essa noite, será que você tem descansado debaixo da mão do Altíssimo? Será que realmente você está debaixo das mãos do Senhor, Ele conduzindo para você onde você deve ir, onde você não deve ir? Assim como o povo no deserto, em que aquela nuvem os conduzia de dia, porque vai dizer que a nuvem ia andando, e conforme ela parava, o povo parava. Conforme ela andava, o povo passava a andar. E aquela nuvem que dava refresco para o povo de dia, era uma coluna de fogo à noite que esquentava o povo. Ou seja, o povo estava no deserto, estava numa situação de dificuldade. Mas a partir do momento que você está no momento de dificuldade, mas caminhando com Deus, você vai sair dali muito mais fortalecido da maneira como você entrou. Dificuldade com Deus é bênção para as nossas vidas. É muito pior que você estar numa prosperidade sem Deus, porque isso vai ser para tropeço da tua alma. E às vezes a gente, pelo fato de nós tentarmos manter o controle das nossas coisas, a gente acha que está tudo certo na nossa vida, porque nada de errado está acontecendo. Mas isso, meus amados, é o começo da caminhada. Vai chegar um momento em que o Senhor vai vir abalar as suas estruturas. Até o pastor Neto vai pegar o evangelho de prosperidade, muito pelo contrário. Eu quero pregar o verdadeiro evangelho, um evangelho que trata daquilo que é necessário ser tratado na tua vida. Porque às vezes você está pedindo, Senhor, eleva o meu nível espiritual. Senhor, faz aquilo na minha vida. Senhor, me leva num nível profissional mais alto. Ou seja, você começa a colocar algumas coisas que você necessita diante de Deus. E isso é válido, isso é bom. Nós temos que recorrer, em primeiro lugar, ao Senhor mesmo. Mas o Senhor olha lá de cima e fala, será que aquilo que você está pedindo, será que aquilo que você está requerendo, você tem recurso e você tem condição de absorver aquilo? E nós vamos ver que quando o Senhor quer elevar o nível de alguém, muitas vezes ele coloca a prova na vida daquela pessoa. E às vezes, nós, na nossa humanidade, a gente acha que quando a gente quer algo, aquilo tem que acontecer da nossa maneira. Mas com Deus é diferente. Aquilo que Ele dá para você, em primeiro lugar, Ele trabalha no seu coração para que você seja capaz de lidar com aquela situação. Não adianta nada você pedir uma Ferrari para Deus e você não ter habilitação para poder pilotar essa Ferrari. Primeiro Deus ele vai trabalhar para te dar habilitação e colocar a Ferrari, só que muitas vezes nós queremos queimar etapas. E nesse processo de querer queimar etapas, nós vamos nos desviando do caminho do Senhor. Esse povo era um povo escolhido por Deus, só que eles tinham algo que o Senhor tinha comissionado eles. Se você ler em Êxodo, capítulo 19, verso 5, vai dizer que aqueles que escutassem a voz do Senhor e seguissem os mandamentos, o Senhor os separaria como uma nação santa, sacerdotal e povo escolhido e peculiar de Deus. E estes somos nós. Esses são os benefícios que nós temos da parte do Senhor. Mas isso vai falar de sacerdócio, vai falar que nós temos que... O sacerdote, o que ele fazia? Ele ministrava diante de Deus para que o povo tivesse acesso a Deus. E a mesma coisa, hoje esse sacerdócio da família de Arão acabou. E cada um de nós recebemos essa incumbência de proclamar o nome do Senhor Jesus nessa terra. E se você estiver envergonhando o nome daquele que te comissionou, ele vai ser obrigado a tratar com você. Ele vai ser obrigado a fazer algo para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Nós temos que entender que muitas vezes nós entramos numa fase da vida em que Deus quer forçar o nosso crescimento. E Ele usa ferramentas que se assemelham ao inimigo, como eu disse. Porém, o próprio Deus tratando conosco. Não culpe o diabo. Olha o que vai dizer Jeremias 27, 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, servo de Deus. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Ou seja, quando Deus leva o povo para poder tratar com esse povo, Ele move céu e terra para poder tratar com você.
E não adianta você querer se esquivar daquilo que Deus tem para a tua vida, porque se Deus não conseguir te achar no teu particular, Ele vai vir te buscar com a palavra dele aqui na igreja. E se Ele não conseguir te achar aqui na igreja, Ele vai te buscar lá no teu trabalho. E se você não se render a Ele, Ele vai buscar aonde você estiver. Mas você não vai conseguir fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. A gente vê hoje uma geração de pessoas frustradas, que começam os seus planos e não terminam. As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Parece que começa um monte de coisa. Ela, vou fazer isso, começa, para. Por quê? Não é colocado diante de Deus os seus planos. Não tem como parceria o Senhor, porque no modo de Deus sempre vai ser mais difícil. Sempre vai lutar contra a nossa carne. Sempre vai lutar contra essa natureza que nós temos de Adão. Sempre do modo de Deus vai ser mais difícil. Mas uma coisa eu digo para você, sempre vai ser duradouro. Aquilo que Deus entregar, aquilo que vier de Deus para a tua mão, pode ter certeza que homem nenhum pode derrubar. Porque é presente de Deus. Quanto mais nós endurecemos o nosso coração e não aceitamos o trabalhar de Deus em nós, teremos mais dificuldade não só para nós, como para aqueles que estão com a nossa família. Quando Deus Ele quer tratar algo com você, e você se faz duro diante dEle, no primeiro momento você vai começar a sentir aquilo. Mas quanto mais duro você se fizer, mais estrago aquilo vai fazer ao seu redor. Foi dito aqui um conselho aos pais, os pais do Pedro, que o modo deles agirem, se eles agirem corretos, o Pedro vai ser o grande beneficiado disso. Mas se nós trazemos isso para o modo contrário, se eles não andarem corretamente diante de Deus, Deus vai ser obrigado a tratar com eles, Deus vai ser obrigado a trazer correção para a vida deles, e se eles se fizerem duro nessa correção, quem vai ser atingido? O Pedro e quem vier depois dele. Jeremias 39, 4-7. Tendo-os vistos Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele. Também matou a todos os príncipes de Judá, vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Zedequias, meus amados, ele era o rei de Judá naquela época. Ele foi avisado inúmeras vezes por Jeremias aquilo que Deus iria fazer. E Jeremias o aconselhou até uma vez em particular, no capítulo 38, falando: Zedequias, se entrega à Babilônia, porque se você fizer isso, Deus Ele vai te proteger e você vai voltar a tempos depois em segurança para a mesma terra de que você está saindo. E sabe o que ele disse para Jeremias? Jeremias, eu aceito o teu conselho, só que não conta nada para ninguém aquilo que você me falou, senão eles vão pensar que eu estou fraquejando. E uma coisa que a gente tem que estar atento, meus amados. Quando Deus Ele quer fazer algo em nós, não se preocupe com a sua reputação. A sua reputação é aquilo, é a imagem que os outros têm de você. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa reputação. Às vezes a pessoa está na beira da falência, mas ela ainda quer manter o carrão dela, ela ainda quer manter a casona dela. Não ligue para a sua reputação. Se Deus estiver tratando com você, olhe para o Senhor, trate com Ele, porque é Ele que vai restaurar a tua vida. Não é o irmão que está vendo seu carro bonito, nem sua casa grande. Olhe para o Senhor, porque nós vamos ver que Zedequias ele quis fugir às escondidas de noite. E ele foi capturado. Os seus filhos, todos mortos na sua frente. Porque isso mostra que todas as vezes que nós nos fazemos duro diante de Deus, aquilo atinge de alguma forma aqueles que estão ao nosso redor. E com ele teve os seus olhos furados. Isso é algo simbólico que fala da cegueira espiritual que muitas vezes nós estamos vivendo. Vivemos num evangelho um evangelho fast food. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso.
Mas às vezes a gente está andando fora do plano que Deus tem para nós, e Ele quer te trazer essa noite, Ele quer te abrir os olhos essa noite para que você não tenha os olhos vazados pelo inimigo. Sansão foi um homem que teve os seus olhos vazados pelo inimigo. Foi algo profético, algo porque aquele homem que era cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo tomava ele de uma maneira poderosa, ele andava como um insensato sobre essa terra. Era um homem munido de um poder tal que ele conseguia bater em 1000 homens de uma vez só. Mas na hora que passava um rabo de saia na frente dele, não se aguentava, ou seja, era enganado pelos seus olhos. Assim como diz João, vai falar que a concupiscência ou a paixão daquilo que nós olhamos, ela pode nos derrubar. Nós temos que tomar cuidado, nós não devemos, como diz 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. Nós andamos por aquilo que Deus fala para nós. E onde Deus fala aqui na igreja, Deus fala na sua meditação com a palavra, Deus fala no teu momento em secreto com o Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a diretriz de Deus para a nossa vida no momento de secreto com Deus. Ali como diz em capítulo 6, entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. É nesses momentos que ele vai trazer correção para a tua vida. Nesses momentos que você vai entrar num secreto com o Senhor, você não vai conseguir tirar de Deus aquilo que você quer, mas Ele vai tirar de você aquilo que Ele quer. Para que a gente seja bem-sucedido nessa terra. Eu creio que o Evangelho, ele faz o homem ser bem-sucedido, só que a gente tem que entender o que é esse bem-sucedido. Não é só dinheiro. Bem-sucedido é você ter uma família próspera. Bem-sucedido é você ser estimado pelos irmãos. Bem-sucedido é onde você for, você possa resplandecer a imagem do Senhor. Isso é ser bem-sucedido. E eu tenho certeza que se você cumprir a risca, você vai ter alguns benefícios, até que financeiros, porque você vai andar de maneira correta. Você tiver o direcional de Deus, você vai conseguir enxergar oportunidades que se apresentam na tua vida, mas tudo debaixo de muito trabalho. Não é dinheiro que vai cair do céu. Eu não creio no evangelho da prosperidade, mas eu creio na prosperidade do evangelho, que vai fazer algo poderoso na tua vida. Nesse momento de crise em nossas vidas, não há outra alternativa senão nós entrarmos no secreto. Nós temos, como eu disse, que tirar momento com Deus. É lá que o direcional de Deus ele vai se fazer forte na tua vida. Nós vamos ver que esse povo, principalmente esse rei Zedequias, em muitos momentos vinham falsos profetas diante dele e falavam assim para ele, não acredita nesse tal de Jeremias aí não. Sabe por quê? Porque ele está falando mentira. Os caldeus eles vão vir, vão ficar um pouquinho. Caldeus eram os babilônicos. E eles vão embora. Só que existia um fiel, um remanescente, que falava a verdade para o rei. E hoje em dia nós vivemos numa época em que o politicamente correto é o que está valendo a pena. Ou seja, aquele que só fala aquilo que te agrada, esse é o legal. Mas aquele que traz uma palavra, muitas vezes um direcional de Deus para a tua vida, eu já não quero muito ouvir o conselho desse irmão. Eu estava num evento da igreja, esse último final de semana, ali no SEDES, e eu vi um amigo meu sentado lá sozinho. Eu falei, eu vou lá sentar junto com ele. Não foi Deus que me levou lá, não foi nada. Eu senti vontade de sentar com ele. E eu sentei do lado dele. E ele olhou para mim e falou, Alisson, eu me separei da minha esposa. Dentre as muitas separações que nós tivemos, e dessa vez é sério. E a gente está sabendo já que essa esposa já procurou a minha esposa e já falou que dessa vez, para ela, não tem mais volta. E ele falou, Alisson, até quando você acha que eu devo orar pelo meu casamento ainda? Falei, enquanto seu coração mandar, continue orando pelo seu casamento. Continue, porque Deus é um Deus que restaura casamento. Enquanto seu coração pulsar por isso, ore. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Enquanto você não curar o seu coração e aquilo que te levou a separar inúmeras vezes, eu acho que não vale a pena você voltar com a sua esposa. Primeiro você vai ter que entrar num caminho de deserto com Deus, um caminho onde você não vai ter que ouvir voz nenhuma, somente a voz de Deus. A voz de Deus que vai se revelar no secreto. E esse lugar é um lugar de cura. Você vai ter que ir para a sua Babilônia. E muitos aqui nessa noite vão ter que acordar para a vida e falar, Senhor, faz da maneira como o Senhor quiser.
e me leva para a minha Babilônia. Porque lá vai ser lugar de cura. Essas pessoas foram destinadas ao cativeiro pelo fato de terem se levado à idolatria e de não observar os sábados do Senhor. O Senhor, ele faz algumas coisas assim mesmo. O povo não creu lá no deserto, porque ficou 40 dias na terra prometida, observando como era, e não creram. O Senhor destinou 40 anos de deserto para eles. Esse povo ficou 490 anos sem observar os anos sabáticos do Senhor. O que era ano sabático? A cada 6 anos, a pessoa trabalhava, no 7º ano ele deixava a terra descansar e colocava os seus escravos em liberdade. Isso fala da redenção do Senhor Jesus nas nossas vidas. E eles simplesmente esqueceram isso, como eu disse. Só se apegaram aos benefícios que eles tinham. Mas o ônus que eles tinham, deixa para lá 490 anos. Dentro desses 490 anos, existiam 70 anos sabáticos. Justamente os 70 anos que eles ficaram na Babilônia. Que nessa noite, meus amados, com essa mensagem, você possa tomar para si e aceitar aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida, para que o prejuízo não seja maior. Talvez você tenha feito planos da sua própria cabeça, planos daquilo que o seu coração, da sua alma tem falado. Mas eu digo que hoje é dia de nós nos submetermos ao plano do Senhor. Nós olharmos para Deus e falar: Senhor, faz da tua maneira. Eu por muito tempo tentei agir do meu próprio jeito. Estava pastoreando igreja e fazendo do meu jeito, da maneira como eu achava correto. Em parte, até tinha coisa certa. Mas chegou uma hora que Deus falou: acabou esse nível para você. Acabou. Você subiu até um degrau que agora eu vou tomar conta de você. Para tudo que você está fazendo e sai. Eu vou tratar com você. E no começo foi difícil. Sabe o que a primeira reação? Você dá coice, assim como Paulo fez. Deus já estava tratando com o apóstolo Paulo faz tempo, mas no dia foi obrigado Deus a colocar uma cegueira nele e ele cair por terra. E Jesus fala para ele: Paulo, por que você fica recalcitrando contra os aguilhões? Recalcitrar é dar coice, e aguilhão é uma ponta aguda que você usa para tocar boi. Ou seja, ele era um boi selvagem que queria fazer o caminho dele, mas Jesus estava fazendo: vai pelo meu caminho, e ele conseguiu pegar o apóstolo Paulo. Mas isso trouxe um certo prejuízo para a vida dele. Algumas pessoas vão ter que tomar um certo prejuízo para poder se colocar no caminho de Deus. E o evangelho não é um evangelho de ganho, é um evangelho de perda. Evangelho não é evangelho de ganho, é evangelho de perda. Perda para o mundo, porque Jesus vai falar: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar a sua vida. Mas aquele que ganhar a sua vida aqui na terra, ele vai perder, porque não vai ter Jesus na jogada. Para finalizar, o povo volta da Babilônia depois de 70 anos. Uns poucos remanescentes, aqueles que submeteram à vontade do Senhor, chamados de figos bons. E eles voltam e no caminho eles puderam cantar Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que vinham de Sião, então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por ele. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar, Senhor, como as torrentes do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, terá consigo, com certeza, com alegria, os seus molhos debaixo dos seus braços. Quer ser vencedor diante de Deus? Se submeta a Ele, e você vai vir cantando esse salmo de alegria. E você vai ver a reconstrução que Deus vai fazer em todas as áreas da tua vida. Financeira, familiar, profissional. Você vai ver Deus começar a agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida.